Ministra da Saúde anunciou um centro de emergência para ajudar no combate à epidemia de dengue. Começou o ano novo judiciário com defesa da democracia e discussão de temas polêmicos como a revisão da vida toda das pensões e aposentadorias. Ricardo Lewandowski tomou posse como ministro da Justiça, dizendo não existir soluções fáceis para combater o crime. A alta do ICMS deixou mais caros os preços do óleo diesel, da gasolina e do gás de cozinha. Protestos de agricultores se espalham pela Europa. União Europeia aprovou um pacote de 50 bilhões de euros de ajuda para a Ucrânia, que continua em guerra com a Rússia. Maior incêndio da história de São Paulo no edifício Joelma completou 50 anos e deixou lições para melhorar a segurança dos prédios. E um grupo de pesquisadores desenvolveu um mecanismo de inteligência artificial para ajudar no diagnóstico e tratamento de câncer. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começou o ano do Judiciário e o Supremo Tribunal Federal já passou a analisar alguns dos 84 milhões de processos em andamento. Entre eles, alguns polêmicos, como o da revisão da vida toda das pensões e aposentadorias e a regularização do trabalho dos motoristas de aplicativo. O presidente da Suprema Corte frisou que há harmonia entre os poderes e que a autonomia e a função constitucional de cada casa é respeitada. A independência e harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e sempre que possível carinhosamente como a vida deve ser vivida. De modo que é uma bênção nós podermos fazer esta abertura do ano judiciário, presidente, sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, relembrou durante o discurso que os últimos 3 anos foram atípicos em função da pandemia e do ataque às instituições no dia 8 de janeiro. E afirmou que a manutenção da saúde e da democracia é um assunto comum ao Legislativo e ao Judiciário. É uma pauta que exige dedicação e sacrifício de todos e que tem múltiplas vertentes. Algumas dessas vertentes, ministro Barroso, são mais concretas, como a regulação das plataformas digitais e da inteligência artificial. Outras têm uma conotação mais abstrata, como a harmonia entre os poderes. Um desafio que se incumbe a todos nós praticá-lo no dia a dia. O presidente Lula resgatou uma fala de Eduardo Bolsonaro para citar o fortalecimento das instituições após os ataques de 8 de janeiro. Diziam que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastaria um cabo e um soldado, pois vieram milhares de golpistas armados de paus, pedras, barras de ferro e muito ódio. E não fecharam nem o Supremo, nem o Congresso, nem a Presidência da República. Pelo contrário, as instituições e a própria democracia saíram fortalecidas da tentativa de golpe. E num ato simbólico, após a cerimônia de abertura do Judiciário, os presidentes dos 3 poderes retiraram as grades que cercavam o Supremo Tribunal Federal na Praça dos 3 Poderes. Depois, na primeira sessão de julgamentos realizada já nesta quinta-feira, os ministros retomaram a discussão da revisão da vida toda do INSS. Tema que tem gerado muita expectativa entre os aposentados que foram lesados pela mudança de regra em 1994.
Ainda em fevereiro, os ministros também devem concluir o julgamento da ação sobre vínculo empregatício entre motoristas e entregadores que trabalham por aplicativo e, no fim do mês, estão na pauta ações que questionam a legalidade de revistas íntimas em presídios e se são válidas as provas obtidas pela polícia no local do crime ao acessar telefone dos suspeitos sem autorização judicial. A primeira sessão do ano também foi realizada no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Entre as ações que devem pautar os julgamentos ao longo do ano estão processos relativos à validade da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta e à obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de terapias ou procedimentos não comprovados cientificamente para pessoas com transtorno do espectro autista. Hoje também foi realizada a primeira sessão de julgamentos do ano no Tribunal Superior Eleitoral. E na semana que vem, o Legislativo também volta ao trabalho e os presidentes da Câmara e do Senado deverão enfrentar a pressão feita pela oposição para pautar propostas legislativas referentes às competências do Judiciário. Deputados e senadores reclamam da atuação de ministros da Suprema Corte e do cumprimento de mandados de busca e apreensão dentro dos gabinetes parlamentares e querem que o Congresso Nacional se posicione contra essas medidas. A exceção que deveria ser circunstancial tornou-se uma regra. Nós estamos vendo que medidas excepcionais estão sendo tomadas praticamente todas as semanas a arrepio da lei em defesa da própria lei. Ou seja, se muda a Constituição por circunstância ou por conveniência política em defesa da democracia. E dessa forma a democracia, é o que dizem, né? E dessa forma a democracia termina sendo fragilizada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que uma das prioridades da pauta deste ano será a votação de um projeto de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para cargos de prefeito, governador e presidente da República. A preocupação com a dengue ligou o alerta não só das autoridades brasileiras, como também da população. Em janeiro deste ano, a procura por testes em laboratórios que identificam a doença cresceu 77% em comparação com o mês anterior. Os dados preocupantes sobre o avanço acelerado da dengue são da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que responde por cerca de 60% de todos os testes realizados pela saúde suplementar. O levantamento mostrou que, no período entre os dias 16 a 22 de dezembro, foram pouco mais de 8.600 testes realizados. Contudo, 4 semanas depois, ou seja, entre os dias 7 e 13 de janeiro, o número subiu para mais de 15 mil testes realizados. O que mais preocupa o governo brasileiro é que a proporção entre testes negativos e positivos também aumentou, chegando a 24% de casos positivos. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 17 de janeiro, foram 55.859 registros no país, contra 26.801 no mesmo período de 2023, ano que atingiu o recorde de mortes pela doença da série histórica. A nossa mensagem é uma mensagem de mobilização nacional nesse momento, um Brasil unido contra a dengue. É essa mensagem que eu quero frisar e deixar aqui. Para isso, o SUS tem muitos elementos, além do seu histórico de atuação, faz parte dele os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, não é? A nossa capilaridade, mas nós precisamos, nesse momento, de ver, como temos dito, uma ação que é de governo, mas é de sociedade. Daí eu frisar essa ideia de um movimento Brasil unido contra a dengue. Os números indicam uma maior preocupação com a doença no momento em que as primeiras doses da vacina chegam ao Brasil para serem incorporadas ao programa de vacinação do SUS.
Neste primeiro momento, devido ao baixo quantitativo, serão priorizados jovens de 10 a 14 anos de grandes cidades com alta transmissão de dengue. A expectativa é que a campanha comece agora em fevereiro. Como eu tenho dito, é hora de prevenir e cuidar. Dengue é uma doença para a qual o Sistema Único de Saúde pode operar de forma eficiente, evitando as mortes. Isso tem que ser uma tônica nossa nesse momento. E é bom ficar esperto. Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas da dengue são febre alta, maior que 38 graus, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. A pasta destaca, porém, que a infecção pode ser assintomática ou se manifestar de forma mais leve. Geralmente, quando provoca os sintomas, começa com uma febre alta, de início inesperado, que dura de 2 a 7 dias. No Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, os casos de dengue também surpreendem, mas porque são poucos. E os números são baixos, sabe por quê? Por causa de um projeto de um mosquito modificado em laboratório. O Brasil tem mais de 217 mil casos prováveis de dengue, 15 mortes confirmadas e 149 em investigação nas primeiras semanas de 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. Isso representa um aumento de mais de 3 vezes em relação ao mesmo período do ano passado, quando o país registrou 65.316 casos prováveis da doença. O estado do Rio de Janeiro não ficou para trás. Ele enfrenta um momento preocupante em relação à dengue. Foram mais de 17 mil casos registrados apenas no primeiro mês de 2024. Mas há uma esperança. Enquanto os números de contaminados aumentam em todo o território fluminense, em Niterói foram apenas 3 pacientes contaminados durante o mês de janeiro deste ano. Esse número tão baixo em relação a outros municípios pode ter relação com um projeto iniciado há pouco mais de 8 anos em Jururuba, bairro nitoreiense. O local foi o primeiro do município a receber o mosquito Aedes aegypti modificado em laboratório. Pesquisadores da Fiocruz descobriram que o cruzamento do mosquito macho com Wolbachia, uma bactéria da mosquinha da fruta, com uma fêmea sem a bactéria, impede a reprodução do vírus. E também os especialistas acrescentam que esta bactéria não prejudica o meio ambiente e ainda impede a contaminação dos seres humanos. Essa foi uma parceria da Fiocruz com a Secretaria Municipal de Saúde. Mesmo com a baixa no número de casos, a Prefeitura alerta que a população precisa continuar fazendo a parte dela em eliminar criadouros do mosquito, como limpar ralos e canaletas externas e manter objetos que podem acumular água, como pneus, cobertos ou virados, de forma que a água não fique parada. E veja a seguir, Ricardo Lewandowski tomou posse como novo ministro da Justiça, dizendo não existir soluções fáceis para combater o crime. E ainda, a alta do ICMS deixou mais caros os preços do óleo diesel, da gasolina e do gás de cozinha. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tomou posse nesta quinta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto. Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski substitui Flávio Dino, indicado à Suprema Corte pelo presidente Lula da Silva. Em seu discurso, o ministro afirmou que vai trabalhar no combate à violência no país e que, para ter sucesso, precisa ir além da energeticação policial. Por isso, é escusado dizer que o combate à criminalidade e à violência, para ter êxito, precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas públicas que permitam superar esse verdadeiro apartheid social que continua segregando boa parte da população brasileira.
De acordo com Lewandowski, o desafio de sua gestão será a segurança pública. Durante a primeira reunião de transição, ele prometeu dar continuidade ao trabalho realizado por Flávio Dino. O tema segurança pública tem ganhado cada vez mais protagonismo no Ministério, em meio ao crescimento de organizações criminosas no país e a episódios de violência gerados por disputas entre facções, como vistas no Rio de Janeiro e na Bahia. Mas dizia eu que continuarei com muito denodo, muito afinco, o excelente trabalho executado pelo ministro Dino e seus assessores. Mas é nossa obrigação, e o povo brasileiro assim o espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. Mas é preciso compreender, todavia, que a violência e a criminalidade que campeiam entre nós não são problemas novos. São mazelas que atravessam séculos de nossa história, remontando aos tempos coloniais, em que índios e negros, recrutados à força, desbravavam sertões inóspitos e labutavam a exaustão nas lavouras de cana e de café e nas minas de ouro, prata e pedras preciosas para o proveito de uns poucos. O novo ministro disse ainda que não há fórmula fácil para combater o crime organizado. E já há notícias de que, tal como ocorre em outras nações, o crime organizado começa a infiltrar-se em órgãos públicos, especialmente naqueles ligados à segurança, e a multiplicar empresas de fachada para branquear recursos obtidos de forma ilícita. Isso lhes permite expandir a sua ação deletéria sobre territórios cada vez maiores, dificultando o seu controle por parte das autoridades estatais. Por isso, não há soluções fáceis para tais problemas. Não basta, como querem alguns, exacerbar as penas previstas na legislação criminal, que já se mostram bastante severas. Ricardo Lewandowski disse que o Ministério buscará integrar outras entidades, como a Receita Federal, Tribunais de Contas, o Conselho Nacional de Justiça e os Detrans, entre outros, para identificar movimentações financeiras e patrimoniais que alimentam as estruturas criminosas. Lewandowski escolheu o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto como secretário executivo do Ministério da Justiça. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, deve assumir a Secretaria Nacional de Segurança. A chefia de gabinete da pasta vai ficar sob o comando de Ana Maria Neves, que o acompanha desde a época em que ele atuava como ministro do STF. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aumentou hoje em todo o país. O reflexo do novo indicador foi o repasse para os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. A gasolina vai ficar 15 centavos mais cara. Já o preço do litro do diesel deve subir em torno de 12 centavos. Os novos valores serão aplicados a partir desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Esse aumento se deve à alteração da alíquota do ICMS da gasolina e do diesel. Desde que foi feita a reunião no ano passado, se fixou uma alíquota. E agora o governo resolveu reajustar essa alíquota, que passou a ser fixa. Então, para a gasolina, terá uma alíquota de R$ 1,37 e para o diesel de R$ 1,06. O gás de cozinha deve ter uma alta de 2% em relação ao preço médio de compra. Com um aumento de 16 centavos por quilo, o botijão de 13 quilos deve chegar a R$ 103,06. A medida não impacta na alíquota do ICMS do etanol, que permanece em 11,3%. Mas o combustível está mais caro para os revendedores desde a semana passada. O impacto na bomba para o consumidor final foi de 13 centavos no preço do litro. Ainda assim, pode ser mais vantajoso abastecer com etanol. O seu Jeová trabalha como motorista de aplicativo. Ele fez as contas. Para ele, continua compensando abastecer com etanol. Meu carro no etanol faz 11, na gasolina faz 13.
Compensa, então. Compensa, o etanol compensa. O Ciderley é taxista em Nova Alvorada do Sul, onde o litro do etanol custa R$1 mais caro que na capital. Ele veio trazer um passageiro e aproveitou para encher o tanque. O álcool está compensando mais. Dá uma diferença grande no fim do mês? Dá uma diferença boa. Aqui ainda é mais barato o álcool, que é R$2,99. Lá onde eu moro chega até R$4. Eu rodo só no álcool, mesmo nesse valor. Para quem abastece com gasolina ou diesel, hoje é um bom dia para completar. Eu já vim correndo abastecer para aproveitar o preço. Vamos encher, né? O Brasil bateu mais um recorde, ampliou o destaque entre todos os países do mundo. No ano passado, mais de 93% de toda a eletricidade gerada no país veio de fontes renováveis, como hidrelétricas, parques eólicos, fazendas solares e usinas de biomassa. O crescimento das fontes renováveis gera emprego e renda, representa um avanço do Brasil na meta de descarbonização. No mercado financeiro, os investidores continuaram a repercutir as decisões de juros anunciadas ontem no Brasil e nos Estados Unidos e seguiram atentos a notícias sobre o setor bancário norte-americano. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,45%, cotado em R$ 4,91 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,57% aos 128.481 pontos. O Ministério da Educação autorizou hoje o reajuste do piso salarial dos professores da rede pública de ensino de todo o país. Com um aumento de 3,6%, que é mais baixo do que a inflação, o piso deverá ser de R$ 4.580. Cabe a cada prefeitura ou estado adotar regras para aplicar a medida publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Em alguns anos passados, a Confederação Nacional dos Municípios tem orientado os gestores a ignorarem o aumento. O INSS está convocando mais de 4,5 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração para fazer a prova de vida. A Previdência não conseguiu encontrar em sua base de dados os nascidos em janeiro, fevereiro e março e, por isso, estão sendo comunicados através do aplicativo Meu INSS pelo número 135 ou por notificação bancária. Além de todas as condições que os trabalhadores passam, uma pesquisa apontou que mais de 65% sentem que são influenciados na sua produtividade por conta do estresse. Aqui no Brasil não é diferente e a porcentagem é ainda maior. O estresse ocupacional, ou seja, aquele derivado de um desgaste do organismo humano ou a própria diminuição da capacidade de trabalho, tem afetado cada vez mais os colaboradores do mundo todo. E seria um equívoco achar que no Brasil as situações seriam diferentes. Um estudo internacional apontou que aqui em solo brasileiro, 67% dos trabalhadores são influenciados negativamente pelo estresse no trabalho. Segundo os mais de 5.000 entrevistados, um dos pontos que marcam esse aumento é que as empresas estão menos flexíveis do que no ano passado com relação à política de bem-estar, aos serviços de aconselhamento especiais ou às pausas para o autocuidado. Além disso, 57% acreditam que os seus superiores não estão preparados para falar sobre questões de saúde mental, sem julgamento. O levantamento, que ouviu mais de 32.000 colaboradores em 17 países ao redor do mundo, mostrou que a quantidade de trabalhadores que se sentem apoiados pelos gestores em relação à saúde mental caiu de 70% em 2022 para 64% neste ano. Mas a pesquisa não tem só lados negativos. No geral, o sentimento de satisfação dos colaboradores com o seu emprego atual e o otimismo para os próximos 5 anos no local de trabalho permanecem altos. Isso porque 9 em cada 10 trabalhadores se dizem satisfeitos com seus empregos. Quem eleva esses números são os jovens. Nessa faixa etária, o otimismo é mais alto que em outras. A boa notícia é que, apesar de um pouco difícil,
é possível controlar o estresse no trabalho e manter um melhor controle emocional sobre a sua própria vida. Então, precisa organizar com mais tempo, com mais calma, com mais paciência, com uma nova rota, rotinas que possam fazer com que você tenha menos estresse. E claro, se preciso for, procurar um profissional, seja ele psicólogo, terapeuta ou psicanalista, para poder ajustar aí as emoções e, caso, salvo alguns casos, também ser medicado, né? Talvez procurar ajuda até de componentes que possam te ajudar a ter menos estresse mental, para não causar outros tipos de doenças correlacionadas em relação ao nível de estresse elevado. Como você pôde perceber, o estresse pode ser sutil, mas avassalador. No entanto, possui tratamento que pode ser adaptado à sua realidade. E lembre-se, aos primeiros sinais, procure ajuda. O Brasil manteve o segundo lugar no ranking de taxa real de juros da economia. Até novembro do ano passado, éramos os líderes. Com a decisão tomada ontem pelo Banco Central de tirar mais de meio ponto percentual da Selic, que agora está em 11,25 ao ano, o México permaneceu na ponta. Para chegar ao resultado final, é preciso descontar a inflação esperada para os próximos 12 meses. Por isso, no caso do Brasil, a taxa ficou em 5,95% ao ano e o México com 6,95%. E se depender da ata do Copom, a Selic vai cair de novo na próxima reunião marcada para março. No ano passado, milhões de alertas para possíveis crimes financeiros de empresas de fachada foram detectados no mundo todo. E o Brasil está nessa lista. É uma nova ferramenta de análise de empresas de fachada da Moody's detectou 21 milhões de alertas para possíveis crimes financeiros sendo cometidos no mundo todo em 2023. No Brasil, foram mais de 1 milhão de alertas acionados no ano passado, colocando o país em quarto lugar entre os locais de maior registro de riscos de negócios acompanhados. Reino Unido e China foram os países com maior quantidade de alertas. E os Estados Unidos ficou em terceiro lugar. O nosso país também se destacou entre os alertas para lavagem de dinheiro, com quase 3 mil alertas em 2023, o maior da América Latina e atrás apenas dos Estados Unidos, com 30 mil alertas. É bom quando a gente assume o ranking ou está nos primeiros lugares de coisas, de conquistas, como a nossa expectativa para as Olimpíadas de Paris, agora no meio do ano de 2024. Agora, esse tipo de ranking é lamentável e vergonhoso, não? Enfim. Vamos para São Paulo? E veja a seguir, a União Europeia aprovou um pacote de 50 bilhões de euros de ajuda para a Ucrânia, que continua em guerra com a Rússia. E ainda, protestos de agricultores se espalham pela Europa e ameaçam até o acordo dos países do Mercosul. O Ministério Público Federal arquivou os inquéritos que apuravam os atos do dia 8 de janeiro contra o governador Ibanez Rocha, o ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres e a cúpula da Polícia Militar. O inquérito arquivado pelo Ministério Público Federal apurava possíveis omissões de autoridades públicas que possam ter contribuído para os atos de 8 de janeiro. O MPF avaliou se a conduta do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, poderia configurar improbidade administrativa. Mas, segundo o próprio MPF, não foram encontradas ações dolosas que comprovassem que houve ação intencional. Deste modo, não seria possível enquadrar o governador na lei da improbidade administrativa. No mesmo inquérito, o MPF apurava a conduta de autoridades policiais e da segurança pública aqui da capital federal. Entre essas pessoas estava Anderson Torres, que na época das invasões era secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Torres estava de férias nos Estados Unidos quando as sedes dos três poderes foram depredadas e, ao retornar ao Brasil, foi preso e ficou detido em um batalhão da Polícia Militar aqui do Distrito Federal por 4 meses. A defesa de Anderson Torres informou em nota que a independência funcional e o alto nível técnico do Ministério Público Federal
foram decisivos para demonstrar a inocência de Anderson Torres em relação aos lamentáveis fatos de 8 de janeiro. O MPF informou em nota que as decisões de arquivamento ainda serão homologadas e revisadas. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, cancelou hoje as multas da Odebrecht, que hoje é chamada de Novonor. 7 anos atrás, a empresa fez um acordo para denunciar um dos maiores esquemas de corrupção da história, descoberto durante a Operação Lava Jato, em troca do pagamento de 8,5 bilhões de reais ao governo federal, estados, municípios e a autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. Hoje, Toffoli anulou a condenação sob o argumento de que existe dúvida se a empresa fez a delação de maneira espontânea. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, derrubou um decreto que declarava a situação de emergência em cidades pantaneiras. A decisão foi tomada em meio a um incêndio no bioma que já dura 6 dias. Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho são os municípios afetados pela decisão do governo de Mato Grosso do Sul, publicada no Diário Oficial do Estado. A determinação revoga um decreto de situação de emergência que estava em vigor desde novembro do ano passado para ajudar na contenção de focos de incêndio no Pantanal, que estavam acima da média devido ao tempo seco. A medida chegaria ao fim somente no dia 14 desse mês. Na prática, a situação de emergência permitia a dispensa de licitação para que municípios contratassem serviços e obras que pudessem ser concluídos em um período máximo de 1 ano, em caso de prejuízo a bem público ou particular e na segurança de pessoas em consequência dos incêndios no Pantanal. As queimadas que levaram ao decreto foram controladas em dezembro do ano passado devido às chuvas e cheias dos rios. Mas em janeiro, os focos de incêndio voltaram a se espalhar e a vigência do decreto foi interrompida justamente no momento em que o Pantanal enfrenta mais um caso de grandes proporções na Serra do Amolar, em Corumbá. O fogo se alastra há pelo menos 6 dias do local, que é considerado um patrimônio natural da humanidade pela Unesco, justamente por abrigar uma rica biodiversidade em fauna e flora do Pantanal. Pelo menos 1.500 hectares já foram devastados pelas chamas, na região de difícil acesso para marinheiros, brigadistas e bombeiros que estão no combate ao fogo. Para você ter uma ideia, nossa guarnição levou, em média, 5 horas para chegar até o local por embarcação. Então, assim que a nossa guarnição chegou ao local, iniciou já as técnicas de combate, mas a região ela é também montanhosa, não só o acesso, mas o próprio combate na Serra do Amolar é muito difícil. A progressão naquele terreno, ela leva horas para você caminhar poucos quilômetros. Conforme o site oficial da ONG Instituto Homem Pantaneiro, um pequeno proprietário rural da região pode ter começado o fogo na tentativa de limpar baceiro, que é uma vegetação flutuante que cria pequenas ilhas que impedem o acesso de corichos, ou seja, cursos d'água, ao longo do rio Paraguai e que estava no acesso para a propriedade. Lamentavelmente, nós fomos surpreendidos pelo fogo a partir de uma ação isolada e esse fogo subiu a serra sem controle. Ainda de acordo com o Instituto, foram registrados 115 eventos de fogo no Pantanal somente em janeiro deste ano, volume 4 vezes maior do que no mesmo período do ano passado, quando 28 ocorrências foram detectadas. E a previsão é de que a situação se agrave ao longo dos próximos meses, segundo o alerta do Corpo de Bombeiros. A Argentina voltou a enfrentar novos protestos contra a votação do pacote de leis do presidente Javier Milei. A tensão aumentou quando a polícia avançou sobre os manifestantes para prender as bandeiras que eles carregavam. A votação ainda está em andamento. A maratona para votar a lei ônibus promovida pelo governo de Javier Milei foi retomada nesta quinta-feira após o 4º intervalo proposto pelo presidente da Câmara dos Deputados, Martín Menem. O projeto sofreu modificações ontem e ainda há divergências em artigos importantes. Além dos momentos de tensão, nesta quinta-feira foram registrados pelo menos um detido e um ferido. Além disso, os manifestantes bloquearam as vias nas proximidades do Congresso argentino, interrompendo momentaneamente
momentaneamente o trânsito na região. Os policiais avançaram no protesto com empurrões e usando gás lacrimogênio. De acordo com a imprensa argentina, um homem de 25 anos foi detido, mas liberado logo depois. No meio da tarde, integrantes do governo foram ao parlamento para acompanhar o debate. Em meio a insultos, deputados da frente de esquerda iniciaram uma questão de privilégio contra a ministra da Segurança, Patrícia Burit, pela pressão aos manifestantes que estão na frente do Congresso. A oposição prevê que o projeto deverá sofrer alterações e, de fato, o debate começou com o governo listando uma série de artigos retirados do parecer original, cujo texto ainda não é totalmente conhecido e tem sido negociado. Na semana passada, o governo retirou um capítulo fiscal muito questionado do projeto, que visava garantir o déficit zero nas contas fiscais. Também abriu mão de mudanças no sistema previdenciário que afetariam a atualização periódica da renda de quase 6 milhões de aposentados argentinos, depreciada pela inflação. A oposição critica a extensão e o alcance dos poderes delegados que permitem governar por decreto. O texto original da Lei Ônibus garantia a Milei um corte nos gastos públicos de cerca de 5% do PIB, que agora ele promete alcançar com outras medidas de ajuste. Desde que assumiu há mais de 50 dias, Javier Milei concentrou suas reformas nesta lei e em um mega-decreto com os quais pretende reformular o sistema econômico e modificar centenas de normas e leis para reverter uma crise que deixou mais de 45% dos argentinos na pobreza, com uma inflação anual de 211% em 2023. Pelo menos 533 mil cubanos se refugiaram nos Estados Unidos nos últimos 2 anos. De acordo com os dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras americana, os principais motivos da saída da ilha são a rápida deterioração da situação econômica, o colapso da produção agrícola e de uma lenta recuperação do turismo. No meio de tantas pessoas estão jovens com níveis educacionais e ocupacionais elevados, o que representa uma perda substancial de recursos humanos para Cuba, que tem uma das populações mais envelhecidas da região. Os protestos de agricultores na França parecem estar chegando ao fim. Só que na Bélgica o clima ainda é de terror. Está praticamente impossível sair de casa. Várias máquinas e tratores bloquearam as principais avenidas do país. A Bélgica vivenciou hoje um dia de caos. Bruxelas, capital do país, teve que lidar durante todo o dia com manifestantes ateando fogo em pneus e jogando ovos em frente ao Parlamento da União Europeia. Quase 1.000 tratores e máquinas agrícolas foram levados às avenidas da capital para bloquear e evitar a circulação. Para conter os protestos, a polícia local usou mangueiras para jogar água nos manifestantes. Os agricultores querem uma revisão de acordos com o Mercosul, para que as importações fiquem também com as mesmas regras que os produtores europeus, além de pedir que a burocracia da regulamentação seja mais flexível e simplificada. Ontem, os agricultores, tanto da França quanto da Bélgica, bloquearam o acesso de fronteira entre os dois países. Junto com eles, também estavam profissionais de outros países europeus, como Espanha, Itália e Alemanha. A Comissão Europeia até apresentou propostas para flexibilizar as regras e suprir algumas pedidas dos agricultores. O setor não se agradou e continuou com os protestos. Durante a tarde de hoje, na França, os sindicatos de agricultores do país anunciaram a suspensão dos bloqueios. Isso porque o governo anunciou uma série de medidas. Nelas incluem a proibição da importação de frutas e vegetais de fora da União Europeia, medidas de combate à fraude sanitária e o afrouxamento das regulações de pesticidas. A ideia é devolver o valor dos alimentos e aumentar o rendimento dos agricultores. Agora, os agricultores do país deverão voltar às suas fazendas. E a União Europeia destravou um acordo e aprovou hoje uma ajuda bilionária para a Ucrânia. O valor atinge a casa dos 270 bilhões de reais e é tratado como uma forma de salvação financeira para o país. O pacote de ajuda havia sido bloqueado em dezembro do ano passado pela Hungria. Para que ele fosse liberado, era necessário apenas o parlamento aprovar o fundo de forma unânime, decisão que foi conquistada. Na reunião que aconteceu na Bélgica, em Bruxelas, o clima não era dos melhores. Nas ruas, os agricultores protestavam,
Mas ainda assim, a Hungria acabou cedendo e o fundo foi aprovado por todos os 27 líderes. O valor será liberado em etapas, começando por uma parcela de 24 milhões de reais já no próximo mês. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a ajuda permitirá que o seu país continue firme no conflito durante os próximos meses. O anúncio veio numa hora providencial para a Ucrânia. Em dezembro, o Congresso americano rejeitou o pacote proposto pelo presidente Joe Biden, onde era proposto um auxílio de 300 bilhões de reais para os ucranianos. Isso levou a Casa Branca a anunciar no mês passado que o dinheiro para Kiev havia acabado, assim como a ajuda militar direta, quando acontece uma troca de armamentos. Após o anúncio da quantia bilionária, Zelensky deixou claro a importância da decisão ter sido tomada por todos os líderes e afirmou que a União Europeia está cada vez mais forte e unida. E a seguir, um grupo de pesquisadores usa a inteligência artificial para ajudar no diagnóstico e tratamento de câncer. E também, maior incêndio da história de São Paulo no edifício Joelma completou 50 anos e deixou lições para melhorar a segurança dos prédios. Há 50 anos, o Brasil parou e assistiu uma das cenas mais tristes em toda a sua história. O centro da cidade de São Paulo vivia o que mais parecia um filme de terror. Um incêndio de grandes proporções atingiu o recém-entregue edifício Joelma. Foram gritos de desespero, corpos atirados e carbonizados. Quase 200 pessoas morreram. 1º de fevereiro de 1974. Por volta das 8h30 da manhã, uma chuva fraca caía sobre a cidade de São Paulo. Cerca de 750 pessoas trabalhavam na parte de dentro do edifício Joelma, de 25 andares. No 12º, alguns operários instalavam um aparelho de ar-condicionado. De repente, um curto-circuito em 2 fios elétricos. Algumas fagulhas foram para o ar e atingiram uma cortina que acabava de ser colocada. O incêndio começou. Quem estava em prédios ao redor notava uma fumaça saindo pela janela. Em poucos minutos, se transformou numa nuvem, escura e espessa, que tomava conta do céu paulistano. Todos que estavam na rua paravam para olhar. 30 minutos depois, chegaram os primeiros bombeiros. 4 andares já estavam dominados pelo fogo. Ele não parou e seguiu aumentando, até tomar conta de praticamente todos os andares. Foram necessárias 5 horas de resgate, 250 bombeiros, 1.000 policiais e quase 100 médicos. Por volta das 2 da tarde, acabou esse que seria o maior incêndio da história da cidade de São Paulo. 188 pessoas morreram. O mundo estava em choque. As imagens eram fortes e mostravam pessoas desesperadas, saltando de janelas e sacadas na busca de fugir das chamas. O Joelma deixou a cidade horrorizada e foi o principal motivo para uma reforma nas normas de prevenção contra o incêndio. No mesmo dia, o prefeito da cidade se reuniu com técnicos e com o comando do Corpo de Bombeiros para escrever um documento, que saiu 7 dias depois. Ele falava sobre a prevenção de incêndios. Mesmo assim, o Código de Obras ainda precisava ser reformulado. 1 ano depois ele foi. A partir daí, nenhum prédio poderia ser aprovado sem o recurso de escadas de emergência. Aqueles que já estivessem de pé teriam que encontrar um jeito de construir uma ou se conectar a um outro edifício que tivesse o recurso. Os bombeiros também cresceram, tanto no efetivo quanto nos estudos. Foi desenvolvida capacitação na área de prevenção contra o incêndio. Hoje ela é considerada uma das mais importantes da segurança. De lá para cá, o decreto foi atualizado várias vezes. Até mesmo foi criado o recurso chamado auto de vistoria. Ele estabelece um número máximo de pessoas dentro de um edifício, além de permitir que o Corpo de Bombeiros fiscalize se as normas de segurança estão sendo cumpridas. O recado que o Joelma deixou ainda ecoa na cabeça de pessoas e instituições que participaram do resgate. E a lição que fica é que devemos estar preparados e atentos para que novas tragédias sejam evitadas. O governo federal criou a Secretaria de Prêmios e Apostas Esportivas, que vai cuidar da regulamentação e fiscalização das chamadas bets e dos jogos virtuais. O Ministério da Fazenda afirmou que a secretaria
será responsável por autorizar a distribuição de prêmios e brindes, além de também executar ações de monitoramento e prevenção contra a lavagem de dinheiro. O piloto inglês Lewis Hamilton assinou contrato com a Ferrari. O 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1 vai correr ainda este ano pela Mercedes, mas em 2025 passará para a escuderia italiana, que nunca escondeu o sonho de contar com o piloto em seu grid de largada, ao lado do francês Charles Leclerc. O comunicado oficial sobre a transferência foi feito simultaneamente pela Mercedes, Ferrari e pelo piloto. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Governo Federal lançou um estudo sobre o impacto da mudança climática nos recursos hídricos do Brasil. O levantamento mostrou que a oferta de água pode cair mais de 40% na maior parte do país. O estudo, divulgado pela Agência Nacional das Águas, indica uma tendência de redução de mais de 40% na disponibilidade desse recurso em bacias hidrográficas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste até 2040. Isso significa que essa diminuição atinge quase todo o país e inclui grandes centros urbanos e regiões importantes para a produção agrícola. Esse cenário ainda favorece o aumento no número de trechos de rios intermitentes, que são aqueles que secam temporariamente, especialmente no Nordeste, e afetam a geração hidrelétrica, a agricultura e o abastecimento de água nas cidades afetadas aí por essa situação. Já com relação à região sul do país, o estudo mostra uma perspectiva diferente. A tendência é de aumento da disponibilidade hídrica em 5% até 2040, mas isso vem com maior imprevisibilidade e frequência de cheias e inundações, como as que já vêm acontecendo aí nos últimos anos. O levantamento traz os efeitos das mudanças climáticas para curto, médio e longo prazo e foi apresentado com a ideia de que seja aí uma referência para basear decisões de autoridades, pesquisadores e usuários na busca pela melhor gestão dos recursos hídricos, fontes alternativas de água, uso racional, além de infraestrutura adequada. O lançamento do estudo, que é inédito, ainda deu início à Jornada da Água de 2024, em um evento que reuniu ministros e secretários. O Dia Mundial, que é comemorado em 22 de março no Brasil, tem como tema "A água nos une, o clima nos move". Tristeza, alegria e tédio. Para tentar aumentar ou eliminar sentimentos como estes, um laboratório criou um planner, que é um aplicativo que ajuda as pessoas, principalmente crianças, a organizar as atividades e, ao mesmo tempo, medir as emoções. Na volta às aulas, muitos alunos apostam no uso de agenda ou planner para conseguir organizar o dia a dia. Os professores também costumam se planejar para anotar as tarefas, desde reuniões a horários de aulas em diferentes instituições. Porém, em meio a tantos compromissos, muitos esquecem de cuidar da saúde mental durante a correria da rotina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que corresponderia aproximadamente a 720 milhões de pessoas. O Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas nessas condições. Por isso, o Laboratório Inteligência de Vida, o LIVE, Programa de Educação Socioambiental presente em mais de 600 escolas do Brasil, criou o planner um pouco diferente, que pode ser acessado em materiais.inteligenciadevida.com.br. No site, dá para se fazer o download e já começar a utilizar. O material fornece uma autoavaliação diária de emoções, com rotas para mudar o rumo quando for preciso e dicas para uma vida emocional mais saudável. Em apenas 2 semanas, mais de 1.200 pessoas já utilizaram o planner. E a expectativa do LIVE é que ultrapasse 6.000 com a volta às aulas. Um grupo de cientistas do Reino Unido desenvolveu uma nova ferramenta de inteligência artificial para ajudar no diagnóstico e tratamento do câncer.
Chamado MIT-Pro, ele usa a IA para contar e traçar o perfil de como as células cancerígenas se dividem em toda a amostra de um tumor, permitindo que os médicos identifiquem as áreas mais afetadas pelo câncer e tomem decisões mais precisas sobre o tratamento. O dispositivo foi projetado para melhorar o padrão atual de tratamento de vários tipos de câncer, incluindo de mama e sarcomas, além de ser uma alternativa aos métodos tradicionais de contagem de divisão celular, que são considerados lentos e imprecisos. A ferramenta ainda está em desenvolvimento, mas os cientistas estão esperançosos de que ela possa ser usada em hospitais e clínicas em todo o mundo num futuro próximo. A aparição de caravelas portuguesas no litoral de São Paulo tem assustado banhistas e moradores da região. Esses seres vivos possuem um tom azulado e, devido à sua beleza, atraem olhares curiosos, principalmente de crianças. E apesar de lindas, o contato físico com esses animais aquáticos deve ser evitado, pois trazem riscos à saúde. Venenosas e extremamente perigosas, de tamanho que pode variar desde pequenas até razoavelmente grandes, elas possuem células urticantes, chamadas de cnidas, que estão espalhadas por todo o corpo do animal, mas são mais concentradas nos tentáculos. As cnidas têm microagulhas ou arpões que podem injetar toxinas e são usadas para capturar alimento ou defesa. O contato com elas pode ser muito doloroso. Em situações extremas e raras, pode até causar morte. Embora apresentem riscos, as caravelas portuguesas não atacam pessoas nas praias, apenas liberam toxinas em caso de contato físico, acidentalmente, o que podem causar queimaduras químicas de até 3º grau e uma forte coceira. Caso encostem em uma caravela portuguesa, a primeira coisa a se fazer é lavar a região atingida com a própria água do mar ou com vinagre. Isso evitará que os cinidócitos descarreguem mais toxinas e alivia a dor local. Depois, é preciso tentar remover suavemente os tentáculos que permanecem grudados na pele, utilizando alguma proteção nas mãos. Por fim, é aconselhável fazer compressa gelada para amenizar a dor, além de evitar movimentar demais a área afetada. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz.